E aí, senhores, beleza? Ana Paula Russo aqui, professora de ciências. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre as leis de Newton. Começamos pela primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, que ela diz que todo o corpo tende a permanecer em seu estado de repouso ou movimento uniforme em uma linha reta, ou seja, constante, a menos que uma força externa atue sobre o sistema do corpo, alterando seu estado inercial. Ou seja, por exemplo, nessa imagem aí, um felino lindo que está deitado, tranquilo, relaxando, está em inércia, em repouso. Ele vai mudar esse estado inercial se uma força externa agir sobre ele. Em outras situações, por exemplo, você está cavalgando. Você pega uma linha reta, começa a correr. Você, na verdade, mantém uma inércia. Por quê? Porque você está naquela mesma linha, naquela mesma constância, só que se uma força externa mudar, você vai sair do seu estado inicial. Exemplo disso, o cavalo está mantendo mesma velocidade, de repente, por algum motivo externo, ele para. Quando ele para, ele sai do estado inercial dele, que é daquela velocidade constante, porque ele vai parar repentinamente, e você que está sobre ele também vai sair do seu estado inicial, que antes estava dado como repouso, porque estava parada em cima do cavalo, e aí você é projetado para frente. Então, ambos saem do estado inicial porque alguma força externa agiu sobre o corpo do cavalo e fez ele parar. Então, essa forma de inércia não necessariamente é repouso mesmo, é repouso absoluto. Não, é quando você mantém uma constância de velocidade, então você não tem alteração de aceleração nenhuma, se mantém daquele mesmo jeito, e aí uma força externa faz com que você mude esse seu estado inercial. Quando eu parto para um círculo, eu tenho duas forças que agem nessa situação a partir de um ponto perpendicular. É uma força chamada centrífuga, e a força centrífuga é aquela que expulsa do ponto central. Máquina de lavar. Na parte de centrifugar, o que aquela máquina está fazendo? Está tentando expulsar a roupa do ponto inicial, do ponto central, para as extremidades. Só que tem uma barreira. Então a roupa vai parar naquela barreira. Mas essa barreira, ela é toda perfurada. A roupa não passa, mas a água, que também está sofrendo uma força centrífuga, ela continua sendo colocada para fora. Então ela vai sair por essas perfurações. Então uma força centrífuga. Ao contrário disso, existe uma força centrípeta. Essa força é aquela que tenta forçar você para dentro desse círculo. Exemplo disso. Você está de carro e aí você faz uma curva. Você faz uma curva para a direita, seu corpo vai para a esquerda. Aí você força o seu corpo a voltar. Então você está fazendo uma força centrípeta, porque a força que te joga para fora, ela é centrífuga, e aí você faz uma força para dentro, para você tentar voltar, ficar mais próximo possível do ponto central ali. Então, isso tudo está dentro da primeira lei de Newton. Ele tem mais duas. A segunda lei de Newton é a do princípio fundamental da dinâmica. Ou seja, agora eu estou falando de movimento. Inércia, repouso, primeira lei. Segunda lei, dinâmica, movimento. Bom, as coisas começam a ficar melhores agora. A soma de todas as forças aplicadas a um corpo é diretamente proporcional ao produto da massa pela aceleração produzida. Essa soma de todas as forças é chamada força resultante. Nossa, você falou tanta coisa, mas antes, deixa eu te falar. Olha ali o que fala da força resultante, que é o resultado do produto da sua massa, da massa do corpo em si,
com a aceleração que está sendo colocada para que ele se movimente, para que ele entre em dinâmica, certo? Vamos pegar aqui e fazer um exemplo? Considerando a massa de um carro, e aí um conselho que eu sempre dou aos meus alunos, vou repetir sempre isso daí, separe as informações da sua questão. Então, a primeira informação que eu tenho, o carro, ele tem uma massa de 1.600 quilogramas. Uma força de 400 newtons sobre ele. Podemos calcular a intensidade da aceleração do carro ao ser empurrado com a segunda lei de Newton. Então, o que está pedindo aqui? Ó? A aceleração. É isso que eu quero saber. Qual a fórmula? F é igual a m vezes A. A força eu tenho 400. A massa eu também tenho 1.600. A aceleração é o que eu quero. Se a massa está multiplicando, quando passo para o outro lado, divide 400 dividido por 1.600 é igual a A. Posso começar a simplificar aqui, ó. Corto os zeros, ou seja, A é igual a 4 sobre 16. Qual é o resultado disso daqui? O valor de A é 0,25 metros por segundo ao quadrado. Acabei. Minha questão. Simples, né? Olha aí agora a conta toda certinha, bonitinha, certo? Então vamos continuar isso aqui. Essas minhas forças, elas podem variar de acordo com direção e sentidos. Então, para eu chegar a uma força resultante, eu tenho que considerar essas informações. No caso de forças com mesma direção e sentido. Primeiro, o que seria a direção? Vertical e horizontal, certo? No caso da vertical, sentido, de baixo para cima, de cima para baixo. No caso horizontal, sentidos, esquerda para direita e direita para esquerda. Quando eu falo de mesma direção, mesmo sentido, eu somo as minhas forças. Olha aí, ó, FR, que é a força resultante, é igual a F1 mais F2. Olha aqui a situação, olha. Eu tenho as duas na mesma direção, ou seja, horizontal, e tenho as duas no mesmo sentido, da esquerda para a direita. Somo as forças, certo? É como se você pensar em empurrar um carro. 3 pessoas ajudando a empurrar um carro. Ou seja, eu tenho forças na mesma direção, horizontal, e no mesmo sentido, para ajudar a empurrar aquele carro ali. Quando acontece de ter a mesma direção, mas sentidos opostos, olha aqui, eu tenho que entender que uma força, ela vai perder para outra. É igual aquela brincadeira de cabo de guerra. Olha a situação ali, ó. Tem ali aquela bandeirinhazinha no meio da corda, né? Um grupo de um lado e um grupo do outro. O pessoal do grupo 1 faz uma força da direita para a esquerda. O pessoal do grupo 2 faz uma força da esquerda para a direita. Ou seja, sentidos opostos.
Qual é o intuito? Ganhar quem faz uma força maior. Então, na verdade, agora eu subtraio as forças. A força 1 menos a força 2. E aí eu tenho uma força resultante. Quando eu tenho direções diferentes, eu mudo tudo. Eu tenho direção oposta, eu tenho sentido oposto, está tudo diferente. Como é que isso acontece? Olha aqui. Eu tenho, na verdade, uma união. A minha força resultante é uma união de duas forças que elas estão em direções diferentes. Eu tenho uma força 1 que está na horizontal, eu tenho uma força 2 que está na vertical. O resultado da minha força é aquela coisa assim, tá bem aqui, ó. É a união disso mesmo. É como isso vai chegar lá na frente. Como é que eu calculo? Olha aqui, ó. Eu criei, ó, que eu tenho um ângulo reto. Teorema de Pitágoras. A minha força resultante é a mesma coisa da hipotenusa. Então, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui, vamos dar um exemplo? Vamos supor que essa F1 aqui seja de 3 newtons e essa F2 seja de 4 newtons. Vou fazer o meu cálculo aqui do lado. Força resultante ao quadrado é igual a força 1 ao quadrado mais força 2 ao quadrado. A força resultante é exatamente o que eu quero saber. Força 1, 3 ao quadrado. Força 2, 4 ao quadrado. Força resultante ao quadrado é igual a 3 vezes 3, 9, mais 4 vezes 4, 16. Força resultante ao quadrado é igual a 25. E agora, faço o quê? Força resultante é igual a raiz quadrada de 25. Força resultante é igual a 5 newtons. Ó, lindo. Então, eu sei que essa força resultante vai ser igual a 5 newtons. Tá vendo? Não precisa entrar em desespero. Calma, as coisas se acertam. Vamos continuar. Tipos de forças. Força-peso é o produto da massa pela aceleração da gravidade, então é o que eu estou contando em direção ao solo. P é igual a M vezes G, que na verdade eu não mudei da minha primeira fórmula. A primeira fórmula fala de força igual a massa vezes aceleração. Agora eu quero minha força peso, que é P, e a minha aceleração é a força da gravidade. É a gravidade em si. Então, P é igual a M vezes G. Eu ainda tenho uma força normal, que é a força de contato que atua em um corpo sobre uma superfície perpendicular, certo? Eu tenho uma força elástica. Essa força elástica é a de reestabelecimento. Então, eu estico o material e ele se restabelece. E eu tenho uma força de atrito. Essa força de atrito é a de fricção entre duas superfícies. Por exemplo, se eu estou... vai fazer muita diferença se eu pegar uma mesa no meu quintal e eu vou empurrar a mesa. Mas eu tenho uma parte do meu quintal que é piso. Vou empurrar. E eu tenho uma outra parte do meu quintal que ainda está em chão batido, concreto. A força que eu preciso fazer para movimentar a mesa, ela vai ser maior no meu espaço onde o chão é de concreto, onde o chão é de concreto, do que quando o chão é de piso, de onde o chão é de piso, por causa da força de atrito nessa situação aí. E aí, fórmulas, não podemos deixar, gente, elas não podem deixar de existir. Fórmula de força elástica. Força elástica é igual a K vezes ΔX. Quem são esses que até então eu nunca tinha ouvido falar? Calma. K é a constante elástica. Isso é característico, tá? Cada material, então, cada mola em si, cada material que eu consigo esticar, ele tem uma constante elástica.
Então, isso daí não tem muito, a gente não tem muita variação. A variação vai depender do material em si. E o ΔX é a deformação sofrida. Por exemplo, quando você estica, depois ele pode não voltar ao normal certinho. A mola não vai ficar tão certinha como ela estava. Vai ficar meio deformada. Isso seria o ΔX. No caso da força de atrito, eu tenho um coeficiente de atrito. Ele pode ser estático ou ele pode ser dinâmico, tá? E a força normal ali dele também. Vamos lá. A terceira lei de Newton é a lei mais famosa que todo mundo fala muito, certo? Ação e reação. Toda ação gera uma reação. Mas não é só isso. A terceira lei de Newton fala que toda ação gera uma reação, ou seja, para toda força de ação existe uma força de reação, só que ela acontece na mesma intensidade, na mesma direção, em sentidos opostos, certo? Por exemplo, minha mão está aqui e eu peguei a minha caneta e coloquei aqui em cima. A força que essa caneta está fazendo para baixo é igual à força que a minha mão está fazendo para cima. Então, minha mão estava aqui, parada, veio essa caneta e fez uma força. Minha mão reagiu, fez uma força de mesma intensidade, mesma direção em sentidos opostos. Estou falando agora verticalmente. Minha caneta fez uma força de cima para baixo, minha mão uma força de baixo para cima. Se a minha caneta fizesse uma força maior do que a minha mão iria descer. Mas ela se manteve aqui. Se a minha mão fizesse uma força maior do que a minha caneta, eu ia jogar a caneta para cima. Então, por isso é que é na mesma intensidade, na mesma direção, só muda os sentidos, certo? Fico por aqui, é isso. Nesse vídeo a intenção era falar muito mais sobre as leis de Newton e, no caso da segunda lei de Newton, focar em força resultante. Tá legal? Fui, fiquem bem, até o próximo.